Então o tema dessa noite, para a gente pensar, é: ponha a sua vida em ordem. Organize a sua vida. Deus vai trabalhar na nossa vida na medida que nós organizamos as coisas. E eu quero falar, eu não sei quantas mensagens serão, mas eu quero ministrar uma série de mensagens sobre ponha em ordem a sua vida. E nessa noite eu quero falar sobre colocar em ordem a nossa vida no sentido de o nosso relacionamento com Deus. Porque não tem como organizar a vida se o altar estiver em ruínas. O altar da sua vida precisa estar organizado. Porque a maior prioridade é o seu relacionamento com Deus. Senão, irmãos, todas as outras coisas ficam fora de lugar. Você teve aquela aula de matemática, que você vai fazer a conta e primeiro você tem que fazer uma sequência naquela equação. Se você inverter a ordem, não dá certo. Tem que ser na ordem. E a Bíblia fala de uma ordem. Ela não diz assim, faça isso quando der tempo. Não, ela diz assim, faça isso em primeiro lugar. Organize isso, coloque isso em ordem. Eu quero pegar esse gancho dessa palavra que Deus falou com o rei Ezequias, através do profeta Isaías. Eu quero pegar uma parte dessa frase e quero fazer uma reflexão para nós. É lógico que com a fundamentação bíblica, eu gosto de pregar, vocês sabem, mensagem textual, pregar aquilo que está no texto, somente nenhum texto. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. É lógico que nunca contradizendo o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz. Mas eu quero pensar hoje com vocês sobre colocar a nossa vida, porque casa não fala de construção. Coloca a tua casa em ordem, não é, irmão, organizar as prateleiras da tua casa, não é somente isso. Colocar em ordem a tua casa é organizar a tua vida. Organize a sua vida. Vamos lá, Isaías 38, versículos de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha, irmãos, é Deus que está dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É lógico que todo mundo que está aqui um dia vai morrer. Se Jesus não tiver voltado até o dia da nossa partida, é uma certeza que temos. Então ponha em ordem a sua casa, porque 2026 você vai viver. Você vai viver esse ano, amém? Eu não vou dizer que quem não disser amém vai morrer, vai que alguém está desavisado e morre mesmo. Mas, irmão, você vai viver. Põe em ordem a sua casa, porque você não sabe o dia que você vai partir. Põe em ordem a tua vida. Organiza a tua vida. Vamos lá. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta disse ao rei. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente, ou abundantemente. Tem outro texto lá em 2 Reis. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor ministre no nosso coração. Nós estamos, Senhor, no início de um novo ano, e é um ótimo tempo, Senhor, para organizarmos a nossa vida.
Pedimos que nos ajude. Espírito Santo, organiza a nossa mente. Espírito Santo, nos dê direção, nos ajude nessa tarefa de organizar a nossa vida. Que o nosso coração esteja organizado, Senhor. Que a nossa mente esteja em ordem. Os nossos pensamentos sejam fluidos. Que não haja confusão em nossa mente. Que não haja, Senhor, confusão nas nossas emoções. Que nós tenhamos, Senhor, equilíbrio. Que tenhamos as coisas em ordem, Pai. Para que possamos viver, para cumprir o Teu propósito. Porque onde há confusão, Senhor, onde há bagunça, não há como ter a ação do Senhor. Por isso, Pai, nos ajude a colocarmos cada coisa em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Pedimos que fale conosco através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Muita gente pede a bênção de Deus, quer o favor de Deus, mas não organiza a vida. Pedindo a Deus que mude situações, mas Deus primeiro quer tratar o nosso coração e às vezes a própria situação que está desfavorável pode ser uma ferramenta de Deus para nos ajudar a ver que há uma desordem que precisa ser colocada no lugar. Então, antes de Deus mudar qualquer situação, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acredito nisso. Deus quer primeiro organizar dentro de nós as coisas, quer colocar as coisas no lugar, Ele quer nos ajudar. Antes dele falar em cura, livramento, milagre, Deus vem para o rei e expõe em ordem a tua casa. Deus não vem e diz a ele, você não vai ter muito tempo, as coisas ficarão bagunçadas, vai vir o rei da Síria, vai acabar com a cidade, então, por causa de tudo isso, organize a sua vida. Não. O Senhor vem e diz assim, organize a sua casa, ponha em ordem a sua casa. Primeira coisa, põe em ordem, organiza. Organiza primeiro. Sabe, aquele lugar que está bagunçado e a pessoa vai trabalhar e não sabe onde é que estão as ferramentas? Às vezes eu trabalhando em casa, fazendo alguma coisa em casa, quando o João Lucas era pequenininho, e aí eu estava aqui mexendo numa ferramenta, estava fazendo alguma coisa, quando eu olhava, eu não achava a ferramenta, eu digo, onde é que eu botei essa ferramenta? E aí eu comecei a perceber que era ele que queria também trabalhar, pegava a ferramenta e ia trabalhar em outro lugar da casa. Aí eu já aprendia que era ele que podia estar com a ferramenta. Aí eu gritava, filho! Aí ele respondia, dizia, cadê a ferramenta que eu deixei aqui? Ele dizia, está aqui, pai. Quando as coisas estão fora do lugar, a gente perde tempo. Quando as coisas estão fora do lugar, nós não temos clareza do que devemos fazer. Quando um médico vai fazer vai fazer uma cirurgia, ele começa a cirurgia e corta logo o paciente, e depois ele começa a dizer assim, procura ali nas gavetas, ali, vê se você acha tal instrumento que eu estou precisando aqui agora. E aí a pessoa vai olhar e diz, não tem não. Eles, não, então vai ali na farmácia comprar. A gente sabe que não é assim. Por causa da seriedade do que é, as coisas precisam estar organizadas. Eu já passei por cirurgia e eu vi antes da cirurgia o médico dizendo, olha, separa isso, 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 o alicate tal, isso, isso, isso. Para que façamos algo com eficiência, nós precisamos primeiro organizar as coisas. E Deus quer que a gente coloque as coisas em ordem na nossa vida. A primeira casa que Deus quer visitar e organizar não é a sua residência. Não é sua casa de tijolo. Primeiro Ele quer organizar seu coração. Ele quer que seu coração esteja as coisas em ordem, irmão. Eu tenho um primo que ele retirou todo o seu estômago por causa de um câncer. E como a cirurgia foi muito grande, ele precisou colocar um de borracha.
E os tratamentos eram muito fortes. E eu visitei ele lá em Salvador e ele me disse assim, ele disse, olha, teve um tempo que me deu um desespero. Ele disse, porque eu não conseguia organizar na minha mente. Ele disse, eu não sabia o que eu estava pensando direito, estava uma bagunça na minha cabeça. Aquilo ficou como um ensinamento para mim. Precisa haver uma organização na nossa mente. É lógico que ele não tinha opção, era uma situação grave, uma situação que ele estava passando. Hoje ele está muito bem, graças a Deus, mas aquela lição ficou para mim. A nossa mente tem que estar organizada, nossos pensamentos precisam estar organizados. A nossa casa interior precisa estar em ordem. E toda vez que nós enfrentamos uma dificuldade, pode olhar que alguma coisa está desorganizada, fora do lugar. Eu acho interessante quando Jadiel vai fazer algum serviço, às vezes ele vira a caixa de ferramenta no chão inteira e organiza tudo de novo. Aí eu digo, eu queria ganhar tempo, eu queria logo ir. Mas é bom que fica tudo organizado, fica tudo arrumado. Eu me lembro que teve um ano que eu viajei para ministrar em outra cidade, passei alguns dias fora. E quando eu cheguei, minha esposa tinha vindo aqui no meu gabinete, ficou aqui e ela arrumou minhas gavetas. Irmão, eu tenho uma tendência de colocando as coisas no lugar e eu não quero que tira, porque quando eu preciso eu sei onde está. E ela organizou minhas gavetas, organizou em cima da minha... Irmão, como foi bom. Eu achei tanta coisa que eu não precisava mais. Ela organizou minhas gavetas que ficou muito bom. Eu demorei um pouquinho, achei minhas coisas, vi onde estava, mas depois disso, como foi bom as coisas estarem organizadas. Se fosse para eu mexer, e eu não queria mexer, porque eu dizia, não, deixa nesse lugar que eu já sei onde está. Mas é bom colocar as coisas em ordem. Deus quer que a gente organize a nossa vida, que a gente organize o nosso coração. O texto de Isaías, ele começa dizendo assim, no versículo 1, quando ele vem até o rei, ele diz assim, põe em ordem a tua casa. Primeiro diz assim diz o Senhor. O que é que nós enxergamos nisso, irmão? Assim diz o Senhor. Deus não começa falando de nada. Deus não começa falando da doença. Deus não começa falando dos problemas. Deus não começa falando do futuro. Ele começa falando sobre ordem. Põe em ordem. Assim diz o Senhor, a primeira palavra, põe em ordem. Ou organize, coloque isso no lugar. Isso vai mostrar para nós princípios importantes. Antes de Deus mudar o que está ao nosso redor, Ele quer eliminar as distrações, Ele quer tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Quando se organiza, irmão, você vê o que está sobrando. Quando você põe em ordem, você vê o que é que tem demais. Né? João Evangelista disse isso, que ele foi organizar o lugar dele lá e ele achou tanta coisa que ele, se ele não tivesse organizado, ele ia ter que comprar. E tem coisa que já não presta mais, que tem que jogar fora. Você ganha espaço, ganha coisas que talvez você nem sabia que tinha, e você ganha agilidade. Agora, por que a gente deixa muita coisa na nossa vida sem organizar? Sem colocar em ordem. Semana passada, antes da virada do ano, eu fiz aquele teste, eu não sei quantos de vocês conhecem. Quem já ouviu falar sobre a roda da vida, o equilíbrio? Quem já ouviu falar sobre isso? A roda da vida. Tá. Você coloca lá, irmãos, relacionamento com Deus, vida espiritual, vida financeira, relacionamentos, saúde. Você vai colocar tudo. Tem um site que ele te ajuda nisso. Você só preenche, coloca as notas e ele vai te mostrar como é que está a sua vida, qual é a área da sua vida que precisa melhorar. Eu vou mandar depois, alguém me lembra que eu mando no grupo da igreja, e você pode acessar o link e fazer o seu teste para ver como é que está a sua vida. Em que área você precisa melhorar? O que é que você tem que mudar? O que é que você tem que na sua vida organizar? O que é que Deus está dizendo a você hoje? Põe em ordem a sua vida. Às vezes, Deus não remove as crises. Ele usa a crise como um propósito, para cumprir algo. A doença de Ezequias se tornou um instrumento de alinhamento, não foi?
Ezequias, você está doente, vou aproveitar que você está doente. Organize sua vida, porque essa doença eu vou usar para trabalhar em você. Existem circunstâncias que nós não queríamos, mas que pode ser um mensageiro de Deus para dizer assim: olha, oportunidade de organização, de conserto, de mudança. Deus não está interessado apenas em me manter vivo. Ele quer que eu viva, mas que eu esteja alinhado com o seu propósito. O que é que está bagunçado na sua vida que Deus quer colocar em ordem? Em que você está sendo um bom exemplo a ser seguido? Em que área você precisa melhorar? Eu me lembro uma época em que o pastor Djalma fez algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: olha, irmãos, chamou uma pessoa, foi o apóstolo Clériston, lá em Luiz Eduardo, na igreja, quando eu congregava lá, quando eu morava ainda em Luiz Eduardo. O pastor Djalma era o pastor da igreja, mas não foi ele que fez isso, eu estou lembrando aqui. Foi o apóstolo Clériston. Ele chamou 4 pessoas da igreja. Ele disse: pastor, quem aqui na igreja é referência de administração financeira? Ele falou: fulano. Pastor, quem aqui na igreja é referência de família? Ele falou: ciclano. Pastor, quem aqui na igreja é referência de saúde para o senhor? Fulano de tal. Quem aqui na igreja? Ele escolheu 4 áreas. Ele disse: traga esses irmãos aqui para frente. Colocou 4 irmãos aqui na frente. Ele disse: agora quem precisa de ajuste na vida financeira vai pegar essa fila que fulano de tal vai orar. Quem tem qualquer problema de saúde vai vir nessa fila. Quem tem algum problema familiar vai vir nessa fila. Porque aqueles irmãos, cada um foi escolhido de acordo com o que era visível de graça de Deus na vida, naquela área. Aí eu posso usar isso como uma base e perguntar para você: em que área você é referência de Deus? Em que área você pode ser alguém usado como, olha, você tem autoridade nessa área para orar pelas pessoas? Agora, irmãos, eu quero fazer com você aquilo que o Senhor fez com Neemias. Haviam partes dos muros da cidade que estavam baixos. As partes do muro que estavam baixas precisavam ser reforçadas com vigilância dobrada, porque os inimigos podiam vir naquela área. Qual é a área que o diabo vai te atacar? Na área que você está negligente, na área que o muro está baixo. Qual é a área que você precisa colocar em ordem na sua vida para que funcione, para que flua na sua vida? Eu vou te dar algumas dicas daqui a pouco, para que você possa pensar melhor sobre a sua vida, áreas em que você precisa organizar, ainda que eu esteja falando da área espiritual. Então eu quero pensar com você nesse texto e imaginar que quando Davi cai em pecado, publicamente, por que Davi caiu em pecado? Porque houve um descuido na vida dele. A vida de Davi estava em ordem? Não, não estava em ordem. Davi estava um homem segundo o coração de Deus, no lugar errado, na hora errada. Se as coisas estivessem em ordem, não tinha acontecido o que aconteceu na vida de Davi. É preciso pensar, irmãos, e ter esse cuidado, porque muitas coisas acontecem e ela não começa de maneira escabrosa, mas de maneira sutil. O pecado não começou com adultério, o pecado começou com uma negligência interior. O pecado de Davi começa de maneira silenciosa e sem ninguém ver. Então cuidado com aquilo que você tolera na sua vida. Alguns pecadinhos que mantêm as coisas em desordem na sua vida. O que você assiste, o que você vê que toma teu tempo, o que você gasta a sua vida, em que você gasta a sua vida. Pense bem nisso. O que é tolerado no secreto, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer em público. Alguns exemplos de desordem espiritual são pecados que eu tenho a impressão de que eu consigo controlar,
Não, esse pecado aqui eu avanço um pouquinho, mas está tudo sob controle. Eu consigo aqui segurar a onda. Não. Eu estava falando com o Rodrigo mais João hoje. A irmã, eu acho que foi Leila que nos deu uma árvore. E aquela árvore era bem fininha, eu acho que da grossura de uma caneta. Ela deu duas, e uma delas eu coloquei lá do lado da porta de casa, ali perto onde ficava a torneira, para que a gente molhasse um pouco até a gente decidir aonde é que a gente ia plantar. Só que, como o saquinho era furado, as raízes começaram a sair embaixo e pegaram no chão. Então ela acabou ficando naquele lugar que eu tinha colocado, que não era o lugar que eu tinha escolhido, mas ficou lá. Como as raízes pegaram, começou a crescer e aquela árvore ficou muito bonita. Só que um mês atrás, mais ou menos, eu disse para a Luciana, eu falei, meu bem, essa árvore, ela está rachando a calçada, está rachando o muro e tem uma raiz grossa que está entrando para debaixo da casa. A gente vai ter que arrancar essa árvore. E aí, combinamos com o seu Zé, ele foi lá cortar com um machado. Irmãos, a árvore, o tronco da árvore estava com mais ou menos 1 metro. Eu não puxei a trena não, mas mais ou menos 1 metro. Aquilo que era da grossura de uma caneta. O tronco mais ou menos com 1 metro. E levantando a calçada e rachando o muro. Parece que eu não vi, irmãos, aquela árvore ficar daquela grossura. Então existem pecados, coisas que se a gente não for radical, não tirar da nossa vida, isso pode se perpetuar na sua vida e prender você. E você, quanto menos percebe, você está aprisionado e não viu quando aconteceu. Eu gosto daquela história trágica, mas que nos dá um exemplo muito bom disso. Daquele homem que levava uma cobra para fazer a apresentação na feira. Ele abria seu balaio, botava o braço dentro do balaio, a cobra se enrolava no braço dele, enrolava no seu pescoço, e ele andava próximo das pessoas, demonstrando a sua enorme cobra. Depois ele voltava, botava um braço dentro do balaio, e ele batia o dedo, e a cobra desenrolava e entrava para dentro do balaio, e ele fechava de novo, e as pessoas lhe davam dinheiro. Mas um dia, a cobra se enrolou nele, e ele percebeu que ela estava apertando muito. Ele veio para o balaio, botou um braço dentro, bateu o dedo, e a cobra não saiu. A cobra continuou apertando ele. E ele começou a ficar preocupado, porque ela nunca tinha feito isso. Ele insistiu, e a cobra não voltou para dentro do balaio, ela foi apertando ele, e as pessoas com medo não tiveram coragem de se aproximar para ajudar aquele homem. Aquele homem morreu pela sua cobra de estimação. O pecado é assim, você vai até um momento achando que tem controle, que está tudo sob controle, até o dia que você percebe que você já perdeu o controle faz tempo. Então quando o Senhor diz, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, é porque você precisa eliminar tudo aquilo que pode atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Pecados não são administráveis. A vida de oração não pode ser uma vida de oração ocasional. Eu vou orar quando der certo. Irmãos, faça aquele propósito que eu falei. Se você não começou, de orar de joelhos, no mínimo 5 minutos. 5 minutos, irmão. Ah, pastor, é muito pouco. Tá, então ore meia hora. Mas nós precisamos estabelecer um mínimo, senão passa o dia todo. No outro dia você diz, eu ajoelhei ontem para orar? Não. É lógico que eu orei durante o dia, pensei no Senhor, pedi misericórdia a Ele, orei por alguém, mas de propósito, irmão, se ajoelhar. E faça isso, você vai ver. Você não vai ficar só 5 minutos. Vai passar 10, vai passar 15, quando você olhar, já deu 20, 30 minutos e você nem queria sair dali. Não é uma questão de tempo, é uma questão de disciplina, de regularidade. Se você fizer isso junto comigo, no final do ano, irmãos, nós vamos estar orando com mais intensidade e nós vamos ver a glória de Deus sobre nossas vidas. Janeiro, 5 minutos no mínimo. Fevereiro, no mínimo 10 minutos.
Março, no mínimo, você vai aumentando 5 todo mês. 15. Abril, no mínimo 20. Quando chegar em dezembro, você está orando 1 hora. Já virou uma prática na sua vida. Faça seu propósito com Deus. Leia a Bíblia pelo menos 2 vezes esse ano. Quantos livros você vai ler esse ano? 24, 36? Quantos livros você vai ler? Irmão, organize a sua vida com Deus. Ponha em ordem a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Organize isso. Quando Eliseu morre, a viúva, a esposa dele, vai até... A esposa de um dos profetas morre. Eliseu não era casado. Eu estou corrigindo aqui na minha mente. A esposa de um dos profetas, o profeta morre. E a esposa de um dos profetas vem para Eliseu, que era o discipulador daquele profeta, e diz assim: profeta, me ajude, porque meu marido morreu, teu servo, e ele deixou uma dívida, e os credores vieram, e eles disseram que se eu não tiver dinheiro, eles aceitam meus filhos como escravos. Mas imagine para uma mãe que perdeu o marido, correndo o risco de perder os filhos. Imagine o desespero. Aí Eliseu diz assim: o que você tem em casa? Talvez ela pensou: ele está achando que eu tenho dinheiro para pagar a dívida. Eu não tenho dinheiro. Ela diz: eu não tenho nada. Aí depois ela diz: eu tenho um pouco de azeite. Eles façam o seguinte: irmão, olha aqui para mim. Faça o seguinte. Eu gosto de Eliseu, porque Eliseu fazia que a pessoa participasse do milagre. Eliseu faz o seguinte: peça vasilhas emprestadas às suas vizinhas. Ela precisava ter um bom relacionamento para pedir vasilhas emprestadas. Pediu vasilhas emprestadas. Depois entra para a sua casa, coloque todas as vasilhas lá, organize essas vasilhas em filas, e depois vai derramando azeite sobre elas. Irmão, teve que organizar ou não teve que organizar? Coloca numa vasilha, encheu, outra vasilha encheu, outra vasilha encheu, e o milagre aconteceu, porque aquela mulher obedeceu à voz do profeta e colocou as coisas em ordem. Deus quer que a gente coloque a nossa vida em ordem. Organize a sua vida. A intimidade com Deus não pode ser trocada por atividades. Antes da queda, irmãos, no pecado, antes da queda moral, sempre há uma queda, primeiro, há uma queda devocional. Entende isso? A pessoa para de orar, para de ler as Escrituras, para de jejuar, para de buscar a Deus. Aí ela acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. Sansão, né? Sansão, o fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Já sei o que eu vou fazer, eu vou me livrar. Lá vem os filisteus, Sansão. Sansão levanta, destrói os filisteus. Até que um dia ele entrega, e ele em pecado. Até que um dia ele entrega seu segredo nazireado. Aí Dalila grita, corta o cabelo dele. Comprou uma maquininha no Mercado Livre. Cortou o cabelo de Sansão. E aí grita: Sansão, os filisteus. Aí Sansão diz: está tudo normal. Estou forte, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Do mesmo jeito. Quando ele se levanta, ele não sabia que a presença do Senhor já havia se retirado dele. Então, irmão, coloca em ordem a tua vida para que você não perca aquilo de Deus que ainda há em você. Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai o quê? Em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. Primeiro é uma questão de ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro fala de ordem. Jesus está dizendo: buscar em primeiro lugar. Porque se alguma coisa na tua vida ficar sem fazer, não foi o reino que ficou sem ser buscado. Então, se você buscar em segundo lugar, você está obedecendo o que Jesus falou?
Não. Se você orar quando não tem mais força, está obedecendo o princípio? Não. Põe em ordem a tua vida. O que é colocar em ordem? Coloque primeiro aquilo que é primeiro. Uma criança é para entender isso. Põe em ordem a tua vida. Busque primeiro o que é para ser o primeiro. Porque aquele que é o primeiro, que não merece o segundo nem o terceiro, ele merece o primeiro. E certamente ele não virá no segundo e no terceiro. Porque ele é digno de ser honrado. Ele é digno de louvor, de honra e de glória. E ele deve ser colocado no devido lugar, que é o primeiro. Então coloque em ordem a tua vida, meu irmão. Arruma isso. Isso deve ser uma prioridade. Não é buscar quando o tempo sobra. É buscar antes, é buscar primeiro. Deus primeiro. Os valores do reino vão organizando a nossa mente, colocando as coisas no devido lugar. E o restante depois vai se arrumando. O restante depois vai se ajeitando. Mas se a gente colocar as outras coisas primeiro, irmão, não vai dar certo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas vão encontrar o equilíbrio. Mas eu preciso primeiro buscar a Ele, buscar a presença dEle, para que as coisas estejam em ordem na minha vida. Ezequias, coloque em ordem a tua casa, que você vai morrer e não vai viver. Coloque em ordem. Ezequias era rei. O que é que ele tinha que colocar em ordem? O coração dele com Deus, a vida dele. Ele precisava organizar o palácio, porque ele era rei. Ele era chefe da sua casa, ele precisava organizar a sua família. Ele precisava organizar o seu interior. E Ezequias ganhou um prazo de 15 anos. Eu não sei quanto tempo você tem para colocar as coisas em ordem. Mas Ezequias estava com pouco tempo e ele ora e diz: Senhor, me ajude. Lembra-te que eu servi o Senhor com fidelidade. E Deus diz assim: ok, eu vou te dar um tempo, eu vou te dar 15 anos. Irmão, e sinceramente, eu acho que era melhor ele ter morrido logo. Porque Ezequias se afastou do propósito de Deus. E ao invés de organizar a sua casa, ele bagunçou a sua vida. Ele serviu outros deuses, fez coisas terríveis. Mas, nesse texto, ele recebeu uma cura, ele recebeu um milagre. Mas Deus estava confrontando ele, para que ele organizasse a vida dele. Sabe o que aconteceu? Ele organizou algumas coisas do lado de fora, mas não organizou as coisas do lado de dentro. Como é que está aí dentro? Se Jesus chegar aí nessa casa, Jesus vai ficar à vontade? A sua casa está organizada? Aqui está organizado? Nós temos cantado músicas, né? Eu sou tua casa, essa casa é tua, arruma como o Senhor quiser, faz em mim morada, eu sou templo do Espírito Santo. Mas você gosta de entrar numa casa bagunçada, irmão? Você gosta de entrar numa casa que está cheia de sujeira? Aqui em Roda Velha, que tem umas mosquinhas nessa época de chuva. Você gosta de ir para uma cozinha que tem louça suja lá e as moscas estão por cima das coisas? Você gosta? Quando Jesus chegar para visitar tua casa, teu coração, como é que está? Está organizado aí dentro? Está tudo em ordem? Está tudo limpinho? Porque, irmão, quando Jesus entra, aquilo que ainda está fora do lugar, Ele coloca no lugar. Isso é bíblico, irmão. Jesus coloca no lugar e Jesus limpa a sua vida, a sua casa. Sabe por que Jesus limpa? Porque está escrito na Bíblia. Está escrito que Jesus arruma tudo aqui dentro. Você já observou aquele texto que ele diz assim, que quando alguém se afasta do Senhor, aquele espírito maligno que estava lá dentro causando confusão, bagunça, sujeira, sai. Mas quando a pessoa se afasta do Senhor, aquele espírito maligno volta. Ele acha a casa varrida, adornada, arrumada. Adornada é o que? Arrumada, limpa, bonita, arrumada.
perfumada, organizada. Aí ele traz 7 espíritos piores do que o primeiro, porque ele diz assim: aqui está tudo muito arrumado, eu preciso de ajuda para bagunçar isso aqui tudo de novo. Porque Jesus, quando ele entra, ele coloca em ordem. Irmão, organiza a tua vida, irmão. Põe em ordem o teu coração. Põe em ordem a tua casa. Não negligencie o seu tempo com Deus. Vida devocional negligenciada. Não tem constância, não tem profundidade, não tem prazer nisso. Não tem prazer. Não tem regularidade. É de vez em quando, é raramente ler as Escrituras. Sabe como é que o povo faz, irmão? Eu acho que até hoje tem gente que faz isso. Pega a Bíblia, diz assim: vou abrir uma palavra para hoje. Onde é que caiu? Irmão, isso aqui não é horóscopo não, irmão. Isso aqui é um manual de vida. Você vai usar um aparelho, você pega o manual e diz assim: o que é que eu vou ver hoje nesse manual? E você abre lá no meio para ver alguma coisa aleatória? Não. Você tem que aprender como é que funciona. Como é que tua vida funciona? Está escrito aqui, ó. Você tem que ler todo o manual, para não negligenciar nada. Como é a tua frequência de devocional, de busca a Deus? Ah, pastor, minha vida é corrida, o senhor não sabe. O senhor não sabe, pastor, minha vida é tão corrida. Irmão, isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. Sabe o que você está dizendo? Senhor, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para o Senhor, para buscar o Senhor. Eu comecei a ouvir o livro esses dias, O Milagre da Manhã. Irmãos, que livro fantástico. O Milagre da Manhã. Que livro fantástico. Recomendo você. Eu procurei ele, capítulos particionados, para mandar no grupo de audiobooks, e não encontrei. Só encontrei o áudio inteiro, do livro inteiro. E eu sei que o povo não ouve. Quero fazer isso só para facilitar a vida do povo, porque eu escuto. Não encontrei. Mas, irmão, você precisa fazer dessa busca a Deus um hábito de todo dia. No dia que a gente ia viajar, a gente ia dormir, já estava tarde, teve que ajeitar umas coisas e tal, e foi corrido aqueles dias. Aí, que hora a gente vai sair? Eu falei, 5 horas da manhã. E aí, João Lucas em casa, né, conversando. Aí, Júlia disse assim: pai, que hora a gente vai acordar então? Eu falei, aí João Lucas disse: pai, vai ter que acordar umas 4 horas. Eu falei, a gente vai sair 5, 4 horas, não demora 1 hora para me arrumar. Eu achei interessante o pensamento dele. Ele disse: porque pai faz o devocional dele antes das coisas. Aí eu pensei, o filhinho, não vou aguentar. Pensei, mas não falei. Mas, irmão, o que aconteceria na nossa vida se fosse inegociável o nosso momento com Deus? Eu posso ficar sem comer, mas sem meu momento com Deus eu não fico. Deveria ser assim na nossa vida. Achei bonitinho aquele pingo de gente dizendo: não, porque pai vai fazer o devocional dele, ele vai acordar umas 4. Eu pensei, não, filho, eu vou levantar 4h30, porque senão eu não vou aguentar dirigir essa distância o dia inteiro. Preciso dormir um pouquinho mais. Mas, irmão, nós precisamos ser constantes no nosso relacionamento com Deus, porque isso não é falta de tempo, é falta de prioridades. Organize seu coração, irmão. Não tolere pecados. Não tolere aquilo que parece ser simples. Não tolere aquilo que às vezes parece ser quase nada. Ah, Deus vai entender, depois eu resolvo isso. Irmãos, cuidado. Qualquer pecado que não é confessado é uma pequena prisão que vai prendendo você aos poucos. E você vai sendo acorrentado a cada dia. E quando você menos esperar, você não consegue mais sair. Então seja disciplinado. Uma fé sem disciplina, irmão, é uma fé sem palavra, sem oração, sem jejum, sem busca a Deus. Que fé é essa? Disciplina espiritual não é legalismo, não. Não é não. Não é, a pessoa é religiosa porque ela ora todo dia naquele horário. Irmão, isso é disciplina.
Isso é disciplina. Eu tenho um amigo que, quando ele casou, ele já era pastor. E ele disse à esposa dele: olha, o primeiro ano da gente casado, você vai orar 3 horas por dia. Falou para a esposa dele. 3 horas por dia de oração ininterrupta. E ela me contando, ela disse: pastor, foi uma bênção na minha vida. Eu ter que passar aquelas 3 horas em oração. Não foi fácil os primeiros dias, mas foi uma bênção na minha vida. Irmãos, é preciso haver disciplina. Organize seu coração, organize sua vida, irmãos. Isso é amor organizado. Ezequiel colocou sua casa em ordem antes de receber um milagre. Deus escutou a oração dele. Deus quer trazer cura onde há, primeiro, alinhamento, conserto. Então, ponha em ordem a sua vida. Ponha em ordem a sua casa. Só para mexer com a pessoa que está perto de você, pergunta a ela assim: o que é que está bagunçado na tua vida? Como está o altar do seu coração? O que é que você precisa reorganizar hoje na sua vida? O que é que está abandonado na tua vida que o Senhor precisa restaurar? Aí você precisa orar e dizer: Senhor, volta a ocupar o primeiro lugar na minha vida, Senhor. Então, irmãos, um desafio para essa semana: meia horinha com Jesus, 10 minutos de oração, 10 minutos de leitura e 10 minutinhos em silêncio diante do Senhor. A questão, irmão, não é a quantidade, é a constância. Seja constante.